agradeço todos aqueles que estão comigo, aqueles que estão acompanhando o canal, que colocam suas observações, ou pode colocar também, e que me seguem toda a semana. Gostaria muito das suas observações e do que vocês gostariam que eu estivesse falando. Posso estar colocando na minha pauta assim, o que vocês sentiram, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história. É uma história que durante esses mais de 40 anos que eu trabalho com clínica, ficou com muito carinho guardada na minha memória, porque a vida me ofereceu a grande oportunidade de compartilhar de muitas vidas, de caminhar com elas, de passar por muitas situações, ver as conquistas das pessoas e, sobretudo, meus queridos, eu aprendi muito e aprendo muito com as pessoas. A riqueza desse trabalho e a riqueza de qualquer relacionamento. Podemos aprender uns com os outros. Essa história é uma história de clínica que eu já vou colocar dentro do contexto para vocês. Inclusive, ela é capítulo de um dos meus livros, Desvendando Mitos. Né? Bom, numa época que, se vocês já viram o meu currículo, frequentem também, vão até meu site, vocês vão realmente encontrar muitos conteúdos. Inclusive da minha própria história. Nessa época, eu estava sendo supervisora de uma clínica numa universidade, e desta mesma clínica existia também uma clínica de fisioterapia, e muitos pacientes me foram encaminhados para que realmente se montasse um trabalho ou se desse atendimento a esses pacientes. Entre esses pacientes veio um senhor de 59 anos que eu vou chamar de Everaldo, não é o nome dele, justamente para preservar a sua identidade, se bem que ele realmente aceitou participar dos trabalhos de pesquisa que eu fiz também. Bom, o que aconteceu? Esse senhor, ele estava usando cadeira de rodas, porque ele não conseguia mais se locomover, ele tinha fortes dores. Não vou entrar na doença, ele tinha uma doença degenerativa do sistema nervoso, e ele não conseguia mais caminhar e exercer muitas atividades. Ele já estava afastado das suas atividades profissionais há um bom tempo. E ele estava com uma depressão profunda, e nessa época eu supervisionava os casos. Eu tinha o aluno de 5º ano de psicologia que começa a atender na clínica, depois de 5 anos quase de formação, né? E ainda com supervisão, né? Nessa época com a minha supervisão. Então nós começamos a atendê-lo. E esse senhor realmente não estava totalmente desmotivado para a sua vida, não encontrava motivo nenhum para continuar vivendo. A relação familiar dele era muito, as pessoas tinham se afastado dele, né? E ele também não conseguia essa proximidade com a família. Na época, até para fazer as entrevistas iniciais, nós chamamos a família não compareceu, e nós começamos o trabalho com ele. Né? Começamos a ouvir a sua história. Era uma pessoa que havia tido uma experiência de vida de muita luta, né? Veio do norte e começou a sua vida em São Paulo. Depois de São Paulo foi para uma cidade de interior
Ele trabalhou em jornal, ele era radialista, uma pessoa muito inteligente, não havia conseguido se formar, né, na universidade, mas tinha uma cultura muito boa e uma capacidade intelectual muito acentuada. O que aconteceu? Ele foi se deprimindo e não encontrando motivo de vida. Nós, então, assim, começamos a ouvir sua história, reconstruir sua história e sugerimos a ele um trabalho. E justamente é um dos trabalhos dentro dessa leitura dos mitos que eu estou propondo passar para vocês, através dessas lives, através de uma série de maneiras. Então, nós fizemos a proposta para ele de reconstruir as histórias dele, não só individual, a individual também, mas as histórias de 3 gerações de sua família. Por quê? Porque nós sabemos que os problemas, a raiz dos problemas, ou a força desses problemas, desses recursos, a força dos recursos, elas estão vivas e permanecem ativas durante 3 gerações. Por que 3 gerações? Porque é o que nós conseguimos enxergar. Que quando nós lembramos da nossa história, nós lembramos do avô, nós lembramos do bisavô, nós sabemos alguma coisa, mas nós não sabemos mais. Né? Não conseguimos guardar. E esse senhor começou esse resgate das suas histórias. E ele se envolveu tanto nesse processo que ele começou a escrever para as pessoas no norte, no Rio Grande do Norte, que ele é de uma cidadezinha ali do Rio Grande, e realmente buscar dados de algumas pessoas, está realmente envolvendo toda a família dele nesse processo. E assim ele o fez. E ele ficou extremamente animado. E quando nós conseguimos montar todo este quebra-cabeça, nós fomos trabalhar com estes conteúdos que estavam nesse imenso quebra-cabeça. E nós encontramos o quê? E ele, principalmente, resgatou a força da sobrevivência, a força da luta e a força da conquista, que está em todo imigrante nordestino. Ele resgatou isso para ele. E isso começou a animá-lo de uma tal maneira que, assim, ele até pediu, falou, olha, eu vou parar um pouquinho, né? Porque no final do ano a gente parava mesmo, para no outro ano retomava os atendimentos, alguns atendimentos eu participava, retomava os atendimentos, e não é que ele, sozinho, usando apenas a cadeira de rodas, conseguiu ir até a cidade dele, entrou no avião com a ajuda de todo mundo e não a ajuda da família, porque a família, desde o começo até o fim do atendimento dele, nunca quis participar, nunca veio conversar conosco, né? E nós deixamos sempre as portas e a possibilidade de. O que aconteceu? Ele foi para a cidade natal. E não é que chegando lá, ele foi extremamente aceito e acolhido por todas as pessoas, os familiares. Ele começou a montar uma associação das pessoas com deficiência. Ele começou a dar entrevista e ele ficou nessa cidade durante 2 anos. E durante esses 2 anos, o que ele fez? Ele mandou algumas cartas para nós, contando da sua trajetória e agradecendo justamente ele ter resgatado esse sentido de vida e ter dado esse encaminhamento para a vida dele. Quando se finalizaram esses 2 anos, nós soubemos que ele piorou. E ele voltou para a sua casa, mas mesmo assim, ele já não podia nem usar a cadeira, mas o que ele conseguia? Ele escrevia, ele estava tentando resgatar as questões, os vínculos familiares. Então, para nós,
o que eu sempre aprendi com as pessoas e sempre valorizei muito o caminho delas. Ele foi uma pessoa inesquecível para as pessoas também que trabalharam com ele. Então, o que ele resgatou? Ele já estava no final, ele tinha orgulho de ser nordestino. Ele tinha orgulho da trajetória dele. E o que nós sentimos? Eu até vou estar falando uma hora para vocês do luto e da preparação para a morte. Quando a pessoa verifica na sua vida, ela consegue perceber na sua trajetória, porque nós não somos só o que nós estamos vivendo no momento. Nós temos toda aquela linhazinha de tempo que nós percorremos. Nós passamos pelos percalços, nós erramos sim muitas vezes, mas também acertamos outras. E mesmo nos erros, muitas vezes nós aproveitamos e superamos e nos tornamos mais fortes. Porque hoje nós somos o resultado de todas as nossas lutas. De tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós conquistamos. Bom, esse senhor, essa live, neste momento, o que eu faço? Eu honro a memória dele, a trajetória dele, a força de superação que ele teve nas condições difíceis que ele vivia. Quer dizer, esta força existe em uma pessoa. Nós também somos humanidade, nós temos essa força dentro de nós. Nós temos essa força na nossa história, nós temos essa força no legado de todas as pessoas que passaram antes de nós. Nós temos tanto da nossa história, dos nossos ancestrais, como nós temos essa força nos ancestrais da própria humanidade. Meus queridos, olhem para vocês, mas não olhem só nesse momento atual. Olhem para vocês desde o começo, façam uma linhazinha do tempo e vão colocando, porque a cada 4 anos nós mudamos, a cada 7 anos nós mudamos muito. Então faz assim, do 1 ao 7, como foi a minha vida, as coisas boas, coisas ruins. Do 7 ao 14, como foi a minha vida, coisas boas e ruins. Do 14, e vai assim até a sua idade atual. Daí o que você faz? As coisas boas você guarda no relicário e aproveita, e as coisas ruins, o que você faz? Joga fora. Eu vou uma hora falar dos rituais para vocês, eu amo rituais. Então faça um ritual cultural, um ritual pessoal. Escrevam todas essas coisas que vocês querem deixar para trás. Bota um foguinho ali, joga ali, ou pica, joga na água corrente. Entendeu? Vamos lá? Me digam o que vocês acharam desse vídeo. Participem comigo. Um grande abraço de luz. Não esqueça, aperta o sininho, se inscreva no canal, aperta o sininho para vocês receberem toda semana um novo vídeo. Estejam comigo. Grande abraço.